FM 92.0 dá gosto de ouvir. Olá, bem-vindos a mais um Ponto nos Diz, programa da RFM. Hoje temos connosco o Tiago Costa, presidente do Mancelos Futebol Clube, e vamos falar um pouco de como é dirigir uma equipa de futebol local e as dificuldades que se sobrepõem, que se apresentam, e se é tudo por gosto à camisola ou se tem um gostinho por trás da presidência. Antes de mais, olá. Olá, boa noite. Vamos então começar. Como é que começou este percurso pela presidência? Como é que enveredou pela presidência de um clube? Pela presidência não foi bem como eu queria. Eu estou ligado ao Mancelos há muitos anos, há 22 anos mais precisamente. Eu fui tesoureiro do Mancelos 2 anos, depois de tesoureiro passei para presidente da Assembleia. Estive 17 anos a presidente da Assembleia. Quando eu já vou no meu segundo mandato, estou há 3 anos já no clube, quando foi para esta presidência, o anterior presidente não apresentou lista. E o clube estava muito bem encaminhado, estava com um saldo positivo, estava tudo bem. E eu vi que o clube já estava na primeira divisão da FADA, muito bem encaminhado. E eu fui ter com as pessoas que ele tinha, no fundo, falado, e disse, se eu enverdar ser o presidente, vocês ajudam-me, e tive um apoio de todos, e foi aí que começou e foi aí que passei a ser presidente. Passou mais, se calhar, por necessidade, para não deixar cair o clube? Sim, vamos lá ver, porque eu já estava, como estava ligado há muito, aquilo já é quase, não é? Já está o bichinho, já está há muitos anos lá, e é uma coisa que gosto, não vamos dizer outra coisa, gosto do Mancelos, gosto da envolvência do futebol, dos jogadores, tudo isso eu gosto. E foi, como vi a situação, que vi que ia estar, porque eu como Presidente da Assembleia estive uma altura, 2 anos, que fiz 10 reuniões da Assembleia e não aparecia a direção, e andei 2 anos sozinho com o clube, isto é, sem ninguém. É lógico que eu começou-se a degradar e assim. Depois, como eu não queria chegar a essa situação outra vez, disse, não, vou eu desta tomar vez conta, sou eu. E desta vez sou eu. Foi mesmo assim. Já está há 4 anos, há 3, o segundo mandato. É o segundo mandato. E o que já passou, qual é o balanço destes 3 anos à frente da presidência? Ia à frente da presidência, eu tenho um balanço extremamente positivo, e vou dizer porquê. É lógico que a gente, como estava antes a presidente da Assembleia, ia lá de vez em quando, não era aquela rotina como agora temos. Agora, antes de vir para cá, tive que passar lá, quer dizer, há sempre, todos os dias, há qualquer coisa que é preciso. Ou não há alguém que me liga, olha isto. Pronto, as coisas são mesmo assim. E o que mais me foi ainda o companheirismo e a parte que eu tenho, o apoio que tenho da minha direção. Porquê? Porque eu tenho uma direção com 10 elementos e eu às vezes nem preciso de ligar, mando uma mensagem e tenho lá 6, 7, 8, já às vezes só uma mensagem e tenho lá os 10. Quer dizer, isso é ótimo, porque a gente trabalhar, como em alguns clubes que eu já trabalhei, estava 1, 2 pessoas e andava-se ali. E esse apoio é que me tem dado satisfação e ânimo para poder continuar e para poder estarmos aqui, em força e bem com o Mancelos. Ainda bem, é um trabalho, não passa por ser um clube, é na mesma uma associação. Sim, é uma associação. No fundo, nós temos que gerir aquilo não como um clube, não como o enverdar a camisola, mas como uma associação que tem sócios, não é? Nós, neste momento, eu tenho 350 sócios. Vamos lá ver. É lógico que não são todos, porque já há 8 anos que não é feita a correção. Algumas pessoas já faleceram, outros desistiram, mas eu tenho uma média de 250 a 270 sócios pagantes. É uma associação. Essas pessoas eu tenho que lhe dar satisfações. Se não for mais, nas reuniões da Assembleia eles estão lá e as coisas têm que ser esclarecidas, não é? Na última reunião da Assembleia estavam à volta de 17, 18 pessoas.
Mas para uma associação destas já é bom, porque qualquer associação às vezes não tem ninguém. Sim. E as reuniões são decididas na mesma e as coisas andam na mesma, mas assim, isso é que me dá gosto, porque há interesse do outro lado, e também tem que haver da nossa parte a direção cativar esses sócios e essas pessoas. Porquê? E sempre com dinamismo, porque agora, este ano não, já o ano passado começámos. Nós temos o número de telefone de todos os sócios, quando fomos a cobrar as cotas pedíamos o número de telefone, e agora, todas as semanas mandamos a mesma mensagem aos sócios, a dizer que o Mancelos vai jogar em casa, com a equipa tal, ou então vai jogar fora com a equipa tal. E parece que não, mas essa aderência, os sócios sabem, olha, recebi a mensagem, até vou ver o Mancelos. E bom, e temos tido mais gente, felizmente, quer em casa, quer fora. E isso é bom e é para isso que nós estamos a trabalhar, no fundo. Claro. É complicado apresentar resultados, dado que é um clube e que é um bocado, não é à sorte, não é? Porque é um bocado de trabalho de equipa, mas por vezes os resultados não saem como gostaríamos. É complicado dar satisfações aos sócios e dizer este ano vamos conseguir e alcançar. É assim, os sócios no fundo também sabem que aquilo é um clube e ninguém ganha dinheiro nenhum. Não. Nós temos jogadores que é que eles ganham jantares de vez em quando e aquelas coisas no fim do jogo que vão lá em cima e comem uma bifana e bebem e assim, e eu em dias de jogos em que ganhamos até digo assim, olha, hoje ninguém paga nada. Pronto, e depois os jantares que a gente oferece e umas brincadeiras que a gente vai fazendo, e isso também é bom para o grupo e assim. Mas os sócios no fundo não pedem nada em troca porque sabem disso. E sabem, agora é assim, pronto, temos uma equipa boa, pronto, é lógico que a gente, os nossos objetivos, por exemplo, para esta época, os meus objetivos, e foi o que eu propus, quer aos treinadores, quer aos jogadores, nós temos uma equipa boa, vamos tentar lutar pelos lugares mais lá em cima. Se não acontecer, isso é futebol, porque a gente pode ter a melhor equipa, mas há no melhor pano cai a nódoa e de repente há um desastre e não. Por isso é que aí os sócios não vão pedir nada, porque pronto, o ano passado nós também tínhamos uma equipa e conseguimos chegar à final da Taça da Amarante. Foi um feito que pronto, tinha sido só em 1987 que o Mancelos foi à final da Taça e ganhou, e foi há muito tempo, não é? Quer dizer, nós também entretanto andámos na Associação Futebol do Porto. Depois, agora, quando dá 9 anos para cá, é que voltamos outra vez à Fada. E andamos muitos anos na segunda, subiu-se para a primeira e agora estamos a manter na primeira e por isso é que eu digo os sócios, é lógico que todos os sócios de todas as associações e todos os clubes, principalmente, querem que os clubes sejam sempre os primeiros, sejam sempre campeões, mas não pode ser porque todos lutam pelo mesmo, não é? Alguém tem que ser, não é? Alguém tem que ser e alguém tem que ficar em último, e assim. Mas pronto, é nesse âmbito que temos dado a resposta aos sócios. Por isso, e pelo menos o que eu tento explicar nesse aspecto. Este ano o campeonato da primeira divisão da Fada está tudo muito juntinho, está tudo muito seguidinho e qualquer deslize pode ser fatal. Todos os jogos são decisivos nesta altura e assim o campeonato é muito mais complicado, é mais complicado, mas se calhar também dá mais gozo. Dá mais gozo. Não é? Porque as equipas estão todas muito juntinhas, sei que... Sim, este ano não há, vamos dizer, não há uma equipa que se destaque, ou duas, como há alguns anos. Este ano as equipas estão todas muito mais equilibradas e depois há uns pequenos deslizes e assim, e acontece isto porque de um momento para o outro quem está em primeiro pode estar em quarto ou quinto e quem está em quinto pode estar em primeiro, porque isto anda, quer dizer, nós estamos em sétimos com os mesmos pontos do Gondar, que está em sexto, e estamos a 9 pontos do primeiro. A última vai ser amanhã a última jornada da primeira volta. Sim. Quer dizer, ainda há uma segunda volta toda que pode acontecer tudo e mais alguma coisa. Por isso é que eu digo, este ano acho bem, para bem do futebol da Fada, acho bem este ano que foi um ano muito bom, porque qualquer equipa pode lutar, e isso é bom, porque havia sempre aquelas equipas que nós, mais um bocadinho longe aqui do centro da cidade, dizíamos sempre que eles é que controlavam tudo, que eram estas equipas aqui do centro, e este ano, pronto, eles continuam lá na mesma, mas nós também estamos lá perto, nós e outras equipas mais das periferias, que
E isto é bom, isto é que é saudável no futebol, irmos a qualquer lado e qualquer um poder ganhar, porque quando íamos a qualquer lado dizíamos, vamos lá, vamos ver se perdemos por poucos. Era assim que funcionava aqui há uns anos atrás. Agora não, agora qualquer equipa vai a qualquer campo e pode ganhar. E isso é que é bonito no futebol. Isso quer dizer que a Fada está a ganhar qualidade a nível de equipas e de jogadores? Penso que sim. Muita qualidade em termos de jogadores. Já, as próprias equipas já apostam mais em alguns jogadores já com formação. Muita gente que sai do Amarante, nós lá por acaso estamos mais perto do Vila Miá. Sim. Mais do Vila Miá, ali, quer dizer, vamos buscar já pessoas, não que eram pessoas da terra e que às vezes era só ali pela raça e não às vezes saber, não, agora vamos procurar alguma coisa que acrescente mais à equipa, que seja melhor para a equipa. Isso é bom porque para todos, para o futebol, para os adeptos, para a massa associativa, para tudo isso é bom porque vê-se futebol, como estávamos a falar, foi o Gondar lá. Toda a gente no fim empatou 1-1 o Gondar. Toda a gente no fim disse que foi um excelente espetáculo de futebol. Na primeira parte o Gondar jogou mais e nós na segunda jogamos. E o resultado foi equilibrado e foi justo. Prontos, e acabou. E é assim que o futebol é bonito. É mesmo assim. Sendo presidente de uma associação, chega a ser uma associação, é complicado. Quais são as dificuldades que mais se depara ao longo destes 3 anos de mandato? Assim, as dificuldades maiores ainda são, porque pronto, eu além de presidente estávamos a ver e com a direção fizemos obras, pronto, aquilo estava a precisar de remodelação, ainda não acabei, talvez este ano vou fazer a parte exterior. Os balneários fiz uma remodelação total, no fundo, pus azulejo e tijoeira nos balneários, pintámos tudo. Na parte de balneários ficou impecável. Depois tivemos também, porque nós ano anterior, o Vila Miá, como estava a fazer o sintético, a Câmara estava a fazer o sintético, o Vila Miá, as camadas jovens treinaram sempre no campo de Mancelos. Isto é, foi um bocado duro mesmo para o terreno em si, claro. Ficou um bocado mais agradável, que era todos treinos todos os dias, das camadas jovens todas do Vila Miá. E é lógico, pronto, a gente com as camadas jovens do Vila Miá lá, e assim, porque eles fizeram a vestoria ao campo da Associação de Futebol do Porto, e vieram lá e eles disseram, nós temos umas ótimas condições. Em termos de balneários, o balneário de Mancelos não posso não dizer que é o melhor da Fada, mas é um dos melhores, isso posso garantir. E estamos bem equipados. E o que é que eu quis? Nestes anos, estando à frente do clube e com a minha direção, vamos criar condições. E aí é difícil porque, em termos financeiros, nós e todos os clubes é complicado. Eu acho que a parte financeira é mais complicada porque nós temos que andar sempre a inventar, é o termo, a inventar onde é que vamos buscar dinheiro. Pronto. Embora temos os apoios da Câmara Municipal. Falar se há algum tipo de apoio. Sim. Temos o apoio da Câmara Municipal, que é imprescindível, temos o apoio da Junta de Freguesia, nossa, que além do apoio, temos a agradecer ainda quando vamos fora nos jogos, nos cedem uma carrinha, uma viatura, e depois temos patrocinadores. Nós, estes anos, eu tenho tido a sorte, temos tido sempre o apoio do nosso patrocinador que está nas camisolas, que é da Teisil e da Quinta da Lixa, e depois de mais alguns, temos o Mancel Gás, que é o Sr. José António Ribeiro Alves, também. Esses 3 têm-me seguido desde que eu entrei a presidente. Quer dizer, e depois com a ajuda dos sócios, e depois a gente, agora, por exemplo, acabamos a nossa tarefa, foi cantar as janeiras, quer dizer, todas estas coisas, temos que arranjar maneiras de, financeiramente, poder. Porquê? Porque já há um orçamento que já não é, quer dizer, é uma associação, é gerida com todo o cuidado e com todo o rigor, mas temos já um orçamento um bocadinho elevado, porque, só para ter uma ideia, na última reunião da Assembleia, que foi apresentada a todos os sócios, nós tivemos um saldo de entradas de capital de 26 mil euros no biénio. Portanto, faz uma média de 13 mil euros anual.
Quer dizer, é preciso trabalhar muito para conseguir esse dinheiro. É lógico que depois temos um saldo de 2.000 e tal euros, que foi o que ficou, porque fizemos aquelas obras todas e tem que ser pagas, porque eu, enquanto tiver a presidente, o Mancelos não deve um tostão a ninguém, isso é garantido. Acabava nesta sexta-feira a última tranche da fada e foi lá o tesoureiro e liquidou tudo. O Mancelos, isso é a certeza. Por acaso, hoje antes de vir para cá, o tesoureiro disse: olha, disse que o Mancelos não deve nada a ninguém. Não, e não deve, porque nós nisso, e enquanto eu for presidente, é uma das coisas que, se eu fizer alguma coisa, eu posso fazer o melhor e tudo o que se pode fazer lá no Mancelos, mas quando eu fizer tenho que ter dinheiro para fazer. Nós já tivemos casos lá no Mancelos que não foi assim, e eu vi as situações que se passaram, depois é muito complicado nos próximos presidentes ou próximas pessoas que queiram ficar à frente do clube, torna-se muito complicado. Pretende continuar à frente de Mancelos durante muito tempo? Isso é uma pergunta difícil, vamos lá ver. O meu mandato vou acabar, isso toda a gente sabe, que eu aquilo que me meto, e quando começo não deixo terminar nada a meio. Portanto, até ao fim do meu mandato, ainda falta mais este e outro, isso é certeza. Depois vamos ver, estas coisas vão evoluindo e vamos ver. A continuar assim, posso já dizer, todos eles dizem, a continuar assim, e se eu tiver a equipa que tenho, que merece tudo e mais alguma coisa, ajudar-me como tenho ajudado até agora, não digo que não a mais um biénio, mas oxalá que haja muitas listas para apresentar, e que também é saudável haver 2 ou 3 listas e haver troca ali de ideias. É bom, isso é excelente, mas se não houver, estes são garantidos. Depois a seguir vamos ver. Ora, fala-se muito a nível de jogadores, que é muito complicado, por norma os jogos são ao sábado ou domingo, e há muitos jogadores que não estão cá. Por exemplo, a nível de treinos, é muito complicado ter toda a equipa presente? Muito. Eu dou-lhe vários exemplos. É assim, eu tenho 5 jogadores que são dos principais, isto é, vamos lá ver, titulares, a maior parte deles, que tenho muitos fins de semana que não estão cá. Porquê? PSPs, GNRs, e muitos a estudar fora e muitos a trabalhar fora, porque assim, como eu digo, não há dinheiro, as pessoas primeiro têm a vidinha deles. Isto é ponto assente. E depois a gente, como presidente e como treinadores e em conjunto, as duas partes, temos que gerir isto muito bem gerido. Porquê? Porque nós sabemos que neste momento, eu inscrevi 26 jogadores, mas só vão ser convocados 18. Os outros vão ter que ficar de fora. E depois gerir esta parte é que é complicada. Normalmente nós temos sempre, em todos os jogos, 4, 5, 6 que não pode. Para o treinador é fácil, porque ele fica aliviado, porque não tem que decidir quem escolhe aquilo, e assim fica. Mas, muitas das vezes, e é o que acontece nestas equipas, isto é assim, eu já disse isto várias vezes, nós se tivéssemos o nosso 11 ou a nossa equipa sempre em todos os jogos, não estávamos em sétimos. Isso eu tenho quase a certeza absoluta. O que é que acontece? Mas faltam 2 ou 3 jogadores para aquele jogo, que até é importante, e são 2 ou 3 jogadores fundamentais da equipa, e vai alterar. Por isso é que eu digo que a fada está com um nível mais elevado, mas estas vicissitudes, como acontece a mim, acontece com todos os clubes, porque nós sabemos disso. Para treinar, como falou, para treinar é complicadíssimo. Nós, por exemplo, esta semana, como jogamos amanhã, domingo, os treinos são terça e sexta. Quando jogamos ao sábado, são terça e quinta. À terça e quinta, eu tenho 8 jogadores que não vêm treinar, porque não podem. Estão a trabalhar longe, estão longe. Marcámos para a sexta, que é para ver se vem mais 3 ou 4 para fazer o leque. Ontem, por exemplo, que foi o treino, tinha lá 12 jogadores inscritos de campo, e depois, como nós no fim íamos fazer uma brincadeira, lá assim um mini lanche, uma coisa assim do género, apareceram alguns que estavam a trabalhar, mas quiseram na mesma aparecer no fim. Tínhamos lá 16, 17 jogadores. Pronto, isto é,
daqueles todos, há outros que não têm hipótese, não Pois, conseguem. não dá. Quer dizer, eu tenho um jogador que estava na GNR e agora foi trabalhar para o Algarve. É minimamente impossível, ele vem cá uma vez por mês. Vai jogar uma vez por mês. Mas estas coisas, é o que eu digo, o que nos acontece a nós, acontece nas outras equipas. Pode haver uma ou outra que até tenha pessoal ali mais, os jogadores ali mais da terra e que não estejam a andar fora. É excelente para eles, tem sempre ali aquele núcleo duro, bom. Mas isso, eu acho que isso é normal e isso é que temos que, é mais uma ginástica para nós, para conseguirmos gerir isso e para conseguir que a equipa funcione na mesma e que esteja tudo, e depois coordenar isso tudo é que é mais complicado. O objetivo deste ano então é ficar nos primeiros lugares. Sim, o objetivo deste ano, isto foi logo de início definido, era ficarmos mesmo o mais alto possível. Eu disse que iríamos ficar nos 5 primeiros e vai ser esse o objetivo. Não vou baixar a fasquia ainda, porque é lógico, como ele disse, nós não temos 6 empates, não é? Desses 6 empates, se metade fosse concretizado, estávamos quase em primeiro, está a ver? Quer dizer, essas diferenças. Mas pronto, mas o futebol é mesmo assim, e eu não vou descer a fasquia, e foi o que eu disse, quero ficar nos 5 primeiros. Pronto. Se for mais, melhor, nos 5 primeiros. E temos sempre, como o ano passado fizemos uma festa fenomenal, e uma festa muito bonita, ainda temos o objetivo da taça, ainda estamos nos oitavos de final, são 2 jogos, não é? Os quartos de final e as meias finais, e depois podemos ir à final. Pronto, é um dos objetivos também principais, porque os jogadores que estão lá, que estiveram ano passado, sentiram isso, sentiram que fugiu-nos, foi complicado. sentiram que a taça nos fugiu, e é uma coisa que eles, pronto, estão empenhados, e aí há uma força extra, e acredito que sim, bom, vamos ver, o futebol é como eu digo, espera-se tudo, mas os objetivos para esta época são esses, sem dúvida. Soube que uma das suas apostas foram as camadas jovens. Fale-nos um pouco sobre isso. As camadas jovens era uma parte que eu entrei já antes ainda de ser presidente do Mancelos. Pediram-me para ajudar com as camadas jovens. Foi um trabalho feito pela direção anterior, que foi às escolas, e eu também fui às escolas, para tentar trazer as crianças para quê? Para o Torneio da Madalena, como já é 30 anos que existe o Torneio da Madalena, em sub-10 e sub-13, e eu achei por bem, o Mancelos tinha capacidades, temos muitas crianças, é uma freguesia grande, e foi por aí nós fomos lá. O primeiro ano eu não consegui, porque tinha 7 jogadores de sub-10 e 7 jogadores de sub-13, eu não podia inscrever porque era futebol de 7 e eu não podia, tinha que ter suplentes. E eu disse aos pais, tenho muita pena, mas vamos ter que desistir. Os pais vieram para trás, Tiago, vamos inscrever a equipa no sub-13 e jogam todos. Mas assim não tem piada, não interessa, vamos. Pronto, eu concordei com eles e vim com eles como treinador, com os miúdos. Tinha miúdos de 13 anos, tinha miúdos de 10 e tinha miúdos de 6 anos. A jogar com os miúdos de 13 é lógico que não. Pronto, nós perdemos os jogos todos, mas participamos nos jogos todos, e as crianças ficam contentes por participarem, e é bonito as crianças se divertirem e treinarem. No ano a seguir arranjámos mais jogadores, arranjámos um treinador, o outro treinador ficou com os sub-13 e eu fiquei com os sub-10. Nesse ano fomos ao Torneio da Madalena, e nesse ano fomos campeões. Os sub-10 foram campeões no Torneio da Madalena de sub-10. Pronto, no ano seguinte, isto há 2 anos, fomos à final de sub-10, que perdemos, e fomos à final de sub-13, que ganhámos. Isto é, 2 anos seguidos fomos campeões sub-10, campeões sub-13, e o ano passado levámos na mesma as 2 equipas, a sub-13 ficou um bocado aquém, e a sub-10 fomos novamente campeões sub-10. Portanto, 3 anos seguidos fomos 3 anos campeões no Torneio da Madalena, que é um torneio ótimo, é um torneio de amadores, porque as crianças são todas amadores, não podem ser profissionais, porque se estiverem inscritos em alguma associação já não podem jogar, que eu acho muitíssimo bem. Isto é assim, o que eu queria dizer, é lógico que apostamos nas camadas jovens, porque é uma aposta de futuro e temos dado provas. Nós, como a maior parte das equipas não treinam, e treinam só 1 mês ou 2 antes para o Torneio da Madalena. Nós não.
Nós no Mancelos, nós treinamos o ano inteiro para o Torneio da Madalena, todos os sábados, às 5 e 6 horas, estão os meninos lá, os das sub-10 às 5 e às 6 horas são os do sub-13. É uma coisa que nós queremos, e os miúdos sentem-se bem e aquilo é bonito, mexe com os pais, mexe com tudo, é bom. E é o que eu digo, é uma parte que é bom, porque desses miúdos, Pode ser uma equipe. eu posso lhe dizer que tenho o capitão do Vilamiá, era um miúdo do Mancelos, o capitão do Amarante é um miúdo que foi meu jogador e era capitão e foi campeão de sub-10 da primeira vez, quer dizer, isto também é bom, porquê? Porque depois o Amarante, o Vilamiá e outras equipas aqui à volta vão buscar. Um dos miúdos que o ano passado foi o melhor marcador a nível nacional do Dragon Force Sim. foi meu miúdo e foi também campeão de sub-10. Isto é bom, esses miúdos estão aí, estão todos no futebol. Pode haver um ou outro que já não esteja, mas eu neste momento tenho 30 miúdos. Todos os sábados tenho 30, 25, 20. É mais fácil com os miúdos do que... É mais fácil numa parte e é mais difícil noutra. Porque com os miúdos é mais difícil gerir os pais. Imagino. É mais difícil gerir os pais do que os próprios miúdos, porque eles querem jogar à bola, eles querem jogar. Mas acho que é uma das apostas também do Mancelos e é uma aposta que está a dar frutos. E é para continuar, enquanto eu estiver a presidente, as camadas jovens vão sempre continuar. Há alguma mensagem que queira deixar aos nossos ouvintes? A mensagem que eu quero deixar aos ouvintes e, no fundo, é a todas as pessoas que estes clubes não sobrevivem por si só. Porque muita gente por si só não sobrevivem. E o que eu queria era que toda a gente apoiasse os clubes, não virasse as costas, porque nós precisamos de todos. Sócios e não sócios. Nós, quando fazemos às vezes uma coisita para dar fazemos e quase todos os clubes fazem, quando vão lá o sorteio da bola, se vão lá ver um jogo de futebol, como às vezes vão ver jogos de futebol e a darem 5 e 10 euros, e são muito piores, mas acredito que são muito piores do que os nossos da Fada, vê-se futebol e depois eles chegam lá e negam a dar 1 euro às vezes para um sorteio para ajudar o clube. E o que eu queria era que todas as pessoas ajudem estes clubes, porque os clubes precisam de toda a ajuda, porque se for bem gerido também se arranja várias ajudas e várias, mas isto tem que ser uma ginástica diária todos os dias para conseguir esticar estes orçamentos e para conseguir que os clubes andem para a frente. Esperemos que as pessoas ouçam e comecem a apoiar os clubes, porque também precisam, não é? Sim. Precisam do apoio da terra. Da terra, principalmente, sim. Porque estão a representá-la, não é? No fundo, é a Fada, eu pessoalmente olho para a Fada como um encontro saudável entre terras. Sim, é ótimo. Eu, pronto, como lhe disse, sou presidente há 3, mas já andava há mais. Eu fui treinador lá no Mancelos, fui treinador em várias equipas aqui na Fada e eu só tenho amigos. Se me disser assim, olha, tenho aquele que... Não. Eu tenho amigos em todas as terras, em todos os jogadores, todos os treinadores, presidentes, dão bem com todos. Por isso é que eu digo, isto é saudável e é bom, e a gente aqui da terra conhece tudo e conhece muita gente, porque é o futebol que nos leva, não é? No fundo é o futebol que nos leva a conhecer essas pessoas, essa gente, não? Sem dúvida. Olha, agradeço-lhe a sua presença aqui, muito obrigado por ter estado cá. Desejo-lhe sorte, porque também é preciso no futebol e muito trabalho, e que o Mancelos chegue então aos primeiros lugares. Muito obrigado, foi mais um Pontos nos Is.